noite, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um sábado especial do Mercado de Licitações entre Brasil e Estados Unidos. E quem a gente vai chamar? Nosso correspondente internacional, um brasileiro trabalhando com licitações nos Estados Unidos, Renato Gomes. E aí, Renato, como você tá aí, cara? Beleza, Adeus, como é que vai? Tudo bem por aqui? Tamo indo, Renato. O pessoal tá fazendo pergunta, tá querendo saber mais do Renato, ó. E eu falei, Vixe, pô, bota no chat aqui que o Renato vai respondendo. Eu falei, ele vai botar, vai pegar a agenda dele lá e vai responder todo mundo aí. Então é isso aí, Renatão. Prazer enorme ter você novamente aqui no Brasil com a gente, trazer essa experiência, esse programa pioneiro que nós estamos fazendo entre Brasil e Estados Unidos agora em 2025. Nós pensamos. Faz um ano e pouco atrás, né, Renato? Nós falamos, pô, vamos rodar um dia um programa assim e tal, certo? Mas é aquela coisa, o tempo passa, entendeu? E a gente vai protelando, protelando, aí chegou a hora e estamos hoje aqui trazendo um pouquinho dessa nossa experiência aqui, pessoal. Eu no Brasil, aqui nas licitações brasileiras, e o Renato lá nas licitações americanas. Renato, o que você trouxe hoje aí para a galera, que a galera tá curiosa, hein? Ó, curiosa. O programa é seu, adentro da sala, o palco é todo seu. Vamos lá, Renato. Vamos que vamos. Sou valeu, todos muito ouvintes. obrigado, Adeus. Olha, o pessoal que tiver dúvidas sobre as estações aqui nos Estados Unidos, bota nos comentários do vídeo, né, que a gente vai pegando isso aí. Quem sabe a gente não vai respondendo ao longo dos próximos vídeos, qualquer dúvida que você tiver. Se tiver alguma dúvida em relação à licitação brasileira também, é legal para a gente dar uma pesquisada, ver qual que é a diferença, né, como é que é no Brasil, como é que é nos Estados Unidos. As perguntas ajudam a gente a chegar nesse lugar comum aí. E realmente, Adelson, a gente já está mais de um ano e meio, né, conversando sobre isso, trocando experiências, e aí fazer esse programa aqui é legal que registra exatamente aquilo que a gente tem conversado. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, é uma continuação, na verdade, dos últimos dois programas. Então, se você não assistiu os anteriores, tem um conteúdo bastante legal lá. A gente está falando de como que o governo americano ele faz a análise das propostas, né, que são apresentadas pelas empresas. A gente já conversou sobre a parte da análise técnica, a gente conversou sobre a parte da análise de contratos que foram executados anteriormente, como que o governo utiliza isso para fazer a avaliação das propostas. E hoje, finalmente, a gente chegou no dinheiro, Adel. Ô, Finalmente, a depois de toda a bufunfa! enrolação. A A bufunfa! bufunfa, cascalho, mutuca, o que, como Pô, é e que a se thumb, chama? você viu que a thumb do programa eu botei uns dólares aí. Pô, então foi certo. Eu adivinhei, Exatamente. adivinhei, adivinhei. Então, Exatamente. Então, finalmente, a última parte da análise da proposta feita pelo governo americano é a parte da análise de preço ou análise de custo. Não sei se você se lembra que a gente conversou da diferença entre preço e custo. O governo tem duas formas de entrar em um contrato aqui. Ele faz um contrato onde o preço é fixo e ele faz um contrato onde o custo é reembolsável, ou seja, é concordado quais os custos que vão ser parte daquela licitação. As empresas apresentam todo o custo que ela tiver, inclusive no final é negociado o lucro daquela empresa, mas todo esse custo ele é negociado, onde é feita análise de custo para que o governo possa reembolsar. Então, por exemplo, numa licitação de pesquisa e desenvolvimento, né, a empresa não tem como saber qual vai ser o valor total daquele projeto, porque o governo também não sabe. Então, depende da disponibilidade de recursos, depende do projeto que está sendo feito. Vamos supor que seja uma pesquisa para a cura de uma doença. Então, os cientistas estão ali debruçados sobre aquele laboratório, desenvolvendo um projeto para desenvolver a cura de uma doença específica, ou para uma parte de um projeto de pesquisa. E aí não se sabe quanto vai custar. Então, é concordado quanto que vai ser, as empresas vão apresentar quais são os seus custos, o governo vai analisar qual é o custo daquela empresa, e à medida que o contrato é executado, o governo vai reembolsando aquele custo. Então, é uma parte da análise. Essa é a primeira, é um tipo de análise, análise de custo. E aí, nessa análise, o governo vai analisar cada um dos elementos: custo de material, custo de pessoal, se o salário das pessoas que está sendo recebido, ela está sendo um custo que seja proporcional ao mercado, né? Vamos supor, quanto que o cientista tá recebendo, quanto que o pessoal assistente de laboratório vai estar recebendo, enfim, todo esse custo ele é quebrado. Então ele vai analisar o custo do material também. Olha, a gente vai estar utilizando tais máquinas, a gente vai estar utilizando quais consumíveis. Tudo isso é analisado na proposta e aí o governo chega num acordo. À medida que o contrato vai ser executado, a empresa demonstra que aquele custo aconteceu e o governo reembolsa. Por isso que você vai ver, às vezes, no jornal, o contrato de pesquisa aqui não, ele está aumentando muito. Porque o tipo da pesquisa foi mudando à medida que o contrato foi sendo executado. Então, essa é uma parte da análise de custo. A outra parte é a análise de preço, que é o que a gente vai conversar um pouco mais agora. A análise de preço, ela é quando o contrato vai ter um valor fechado, onde a gente sabe qual o valor total que o contrato vai ter. No contrato de custo, de reembolso de custo, a gente determina qual o valor máximo que o contrato pode chegar.
Então a gente fala, olha, esse contrato aqui vai ser um contrato de reembolso de custo, onde ele pode chegar a 100 milhões de dólares. Não pode passar disso. Então a empresa tem todo um trabalho ali com o seu departamento de contabilidade para comprovar aquele custo e controlar qual o custo que está sendo, porque o governo não vai deixar passar de 100 milhões. Chegou em 100 milhões, a empresa começou a gastar mais porque ela está querendo provar alguma coisa, ela vai ter que arcar com esse custo, o governo para de reembolsar. Então, beleza. Agora, um conceito que é bem legal é que é responsabilidade do gestor de licitações, na posição que eu ocupo, determinar que aquele valor, aquele custo ou aquele preço, ele é justo e razoável. Esse é um termo da lei. Justo e razoável. São duas pontas ali. Para determinar que um preço é justo, eu preciso. O parâmetro que a lei dá é que o que seria justo? Seria o justo que qualquer pessoa que analisasse aquela negociação ia olhar os fatores que foram avaliados e dizer, bom, realmente esse valor que está sendo negociado aqui, ele é justo. Esse valor é o valor que deveria ser pago. E a outra parte é para dizer que o custo é razoável. Bom, qual seria a diferença entre um e outro? O custo sendo justo, é quando você faz a análise geral dele. Por exemplo, eu vou comprar uma garrafa de água. Qual que é o valor justo a ser pago? Bom, o valor justo é que eu olho aqui a garrafa, tem uma qualidade boa, foi entregue no tempo que deveria ser sido entregue e foi concordado que essa garrafinha vai custar $1, né? Ou R$ 3, ou o que seja. Então a gente vai olhar para esse valor aqui dessa garrafinha e falar, bom, eu pagaria esse valor de $1 por essa garrafa, então esse valor é justo. Agora, esse valor é razoável? Bom, para dizer se é razoável ou não, eu preciso comparar com outras garrafas. Eu preciso ver como que o mercado está vendendo essa garrafa, qual é o tempo de entrega dessa garrafa, e aí eu consigo ver se esse valor é razoável. E aí a lei de licitações americanas, que é o FAR, que você já está acostumado a ouvir, que é o Federal Acquisition Regulation, ou a regulamentação de aquisições federais do governo americano, ela determina no seu item 15.4, lembrando que o capítulo 15 ele só fala de negociação. Então, se você quer entender como é que funcionam as negociações na licitação americana, você bota no Google FAR, né, que é a FAR, a letra, isso, FAR, você bota FAR 15, ele vai te dar toda a demonstração de como é que funciona a negociação. Aí no item 15.4 ele vai falar sobre análise de proposta de preço. Então, beleza. O gestor de contratos ele tem que determinar que aquele valor, que aquele preço, incluindo já lucro e tudo mais, ele é justo e razoável. E para fazer isso, a lei apresenta algumas técnicas. A primeira técnica é a comparação dos preços. Então, você está no certame ali para comprar uma garrafa de água, por exemplo. 3 empresas apresentaram, a Indaiá, aí eu só lembro essa, Indaiá e outras duas, outras Vitória, duas. Cristal, vamos dar força para Pronto, essas três apresentaram um preço. Aí você compara. Uma tá vendendo a $1, a outra tá vendendo a 1,25 e a outra tá vendendo a 75 centavos. Aí você compara esses três valores, com base na sua outra análise de técnica e na sua outra análise de contratos anteriores, você vai determinar que, base na comparação, a que tem o menor valor é de 75 centavos. Essa é a metodologia preferida do governo, é comparar os valores dentro do certame de competição, daqueles itens que são equivalentes, e determinar que aquele valor é justo e razoável com base nessa comparação do mercado. O próprio mercado está te dizendo quanto custa. Ah, mas eu posso comprar o item mais caro? Pode. A gente já conversou sobre isso, né? A gente tem uma análise ali de melhor valor, onde, poxa, essa outra água aqui, é claro que no sentido da garrafinha d'água é muito simplório. Mas uma água oferece uma vantagem melhor do que a outra, e às vezes o governo vai determinar que é razoável pagar um pouquinho a mais para que tenha aquele benefício, né? Talvez a entrega vai ser mais rápida no caso de emergência, e aí o governo pode pagar mais caro, sim. A segunda forma de comparação das propostas é a comparação do preço com valores históricos. E aí tem que tomar um cuidado, porque no Brasil é muito comum utilizar o valor histórico. Muito comum. Quando eu trabalhei 7 anos fazendo licitação no governo brasileiro, a gente utilizava bastante o valor histórico. Qual que é o problema disso? O preço nunca sobe. No valor histórico, o preço nunca sobe. As empresas ficam desesperadas. Pô, mas eu não tenho mais como te vender pelo mesmo valor de 5 anos atrás. Não, mas é o valor histórico. Não, não tem valor histórico. O que a lei americana fala? A lei americana, o valor histórico, ele só pode ser utilizado em conjunto com o valor comparado. Então, assim, se eu vou para a licitação, tá todo mundo vendendo 75, 1,25 e o valor histórico foi 50 centavos, bom, eu só estou mostrando que o valor subiu. É só isso. Então, é muito interessante essa forma diferente de ver. Se você utiliza só o valor histórico, você chega a um ponto que você começa a comparar somente preço e a sua qualidade baixa muito. Que as empresas vão começar a diminuir as características do produto para poder conseguir aquele preço. E aí você está comprando um preço barato com a qualidade muito inferior que o mercado está disponível a oferecer. Então, aí, o governo americano entende que precisa tomar esse cuidado da comparação de valores históricos. Além disso, é corrigida a inflação. Então, se foi feito 5 anos atrás, tudo bem,
5 anos atrás, com correção da inflação, daria tanto, né? E outra coisa, a gente pode utilizar o valor histórico, por exemplo, se a gente, às vezes, está uma dificuldade de comparar os preços, aí a gente utiliza o valor histórico com produtos que são do mesmo tipo, por exemplo. Ah, essa água aqui é mineral, a outra água é purificada. Vamos utilizar a comparação delas para ver como é que funciona. Mas tem um cuidado aí com o valor histórico. A próxima comparação é utilizando estimativas que são utilizadas, né? Por exemplo, o governo fez uma estimativa de quanto que aquele item custaria. O governo sabe quanto aquele item custaria. O governo já comprou aquilo várias vezes, porque o governo tem o seu departamento técnico específico que saberia quanto vai custar. Seja um item de tecnologia, seja um item, uma construção. Então, o gestor de licitações tem acesso ao departamento técnico para saber quanto que custaria. E aí a gente utiliza aquele parâmetro para poder comparar e dizer se aquele preço é justo ou razoável. E aí ele fala que comparação de preço com os valores de mercado. É bem comum também. Você tem como ir no Google e botar qual que é o valor daquele item e você consegue ver se aquele valor é justo ou razoável com base nessa comparação. E por último, ele tem uma análise que são de custos certificados, né, que é um termo da lei onde as empresas elas podem apresentar quanto que custa para ela construir aquilo, para que ela faça aquele produto, né? Ela fabrica aquele produto, e ela certifica aquele custo com um escritório de contabilidade. E aí a lei tem todo um arcabouço para justificar como é que isso tem que ser feito, né? O sistema de contabilidade da empresa tem que ser um sistema que seja de acordo com a lei, né? Eles têm que estar todos os itens de contabilidade ali prontos, e aí ele apresenta esses valores ali. Então, assim, essa é a forma como o governo faz a sua análise de preço. E o que é interessante sobre isso é que se eu estou fazendo um certame, eu tenho competição, tenho 3 empresas ali apresentando preço, a minha aquilo já é o suficiente, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou olhar aqueles valores, comparar os valores e eu faço uma determinação com base naquela comparação, porque as empresas foram determinadas que elas têm qualidade técnica para aprender aquele produto, elas vão entregar no prazo necessário da licitação. Então, a análise do preço ser justo ou razoável é com base no próprio parâmetro da licitação. Mas, às vezes, acontece de, por exemplo, um valor muito barato, um valor muito alto e um valor no meio. Aí você comparar isso aí fica um pouco estranho, porque se eu tenho um valor muito caro e um valor muito barato, o que está gerando essa diferença entre os valores? E aí você precisa usar as outras técnicas para poder dar uma estudada. Aí eu queria chamar a atenção que você vê que, a priori, são formas simples, né? É algo que seria óbvio. Poxa, eu vou comprar um carro, por exemplo. Eu vou olhar ali quais são os carros mais ou menos da mesma categoria para saber qual é o valor que esses carros vão estar. Que aí eu vou determinar para mim mesmo qual que é o valor que eu estou disposto a pagar. Olha, eu comparei a Honda com a Toyota, com a Volkswagen, os carros de categoria sedã de 5 lugares que não são a linha premium, por exemplo. Aí você sabe mais ou menos quanto que o mercado vai te dar de valor. Beleza, faz sentido. Compara aqueles preços, vou achar o carro que tem ali o melhor benefício para mim, custo-benefício, que é o melhor valor, fazer a determinação de qual carro que eu estou disposto a pagar. Agora, quando eu quero comprar um carro específico, por exemplo, eu quero comprar o Honda, aí eu fico assim, poxa, mas eu vou comparar com a Chevrolet, mas eu quero um Honda, então como que eu vou determinar que aquele valor é razoável? Ah, deixa eu ver quanto é que estão os carros mais usados desse carro, comparar o custo de depreciação, usar outros parâmetros para comparar aquele valor, para dizer se aquele valor é justo e razoável. Então, assim, toda essa justificativa, ela pode acontecer de forma simples ou ela pode acontecer de forma bastante complexa. Lembra que, por exemplo, lá no início, quando a gente falou sobre pesquisa de mercado, né, que é a parte 10 do Federal Acquisition Regulation, a gente viu que o governo ele faz um trabalho muito grande de pesquisa de mercado antes de começar o certame. E aí, durante o certame, é um trabalho bastante grande de determinar que aqueles valores, que aqueles itens que estão sendo apresentados ou aqueles serviços, eles são tecnicamente aceitáveis, que as empresas que estão apresentando propostas são empresas que já fizeram isso antes ou têm a capacidade de fazer aquilo lá. E agora, no preço, não é diferente. É uma análise debruçal que é feita sobre isso. Quando a gente está comprando itens de prateleira, é fácil, você consegue ver o preço publicado. Mas quando a gente está fazendo uma compra de um sistema, integração de um sistema, por exemplo, que seja o Departamento de Defesa ou até mesmo uma questão espacial, isso é bem complexo de ser feito, porque não tem muitas empresas que podem oferecer esse serviço ou vender aquele produto, né? Então, imagina como que seria para a NASA, por exemplo, fazer uma aquisição de um foguete ou fazer esse trânsito, né, entre Terra e Estação Internacional Espacial. Isso não é uma coisa simples, não tem muitas empresas que podem ser feitas. Então, essa análise de preço, ela passa a ser bastante complexa, mas a lei ela já previu isso. E é por isso que na negociação de um contrato é feita toda essa análise de preço, ou se for um contrato de reembolso de custo, ela vai ser feita de acordo com essa análise. Mas é isso. O objetivo de tudo isso no final
é o gestor de contratos olhar aquela documentação, fazer aquela análise toda e dizer, bom, esse valor é justo e razoável. É assim que funciona uma análise de proposta de preço dentro do governo americano. Fez sentido aí, Adelson? Renato, nós já ganhamos o sábado aqui nesse programa. Ganhamos o sábado. Você falou uma coisa muito importante para a gente, entendeu? Em relação aos valores. Muitas licitações que a gente participa aqui no Brasil, o pregoeiro ele chega lá, vai ver o referencial de licitações passadas, fala, abaixa um pouco isso aí, ó, porque o nosso referencial tá isso, tá aquilo. Então, cara, principalmente em cidades do interior ainda acontece isso. Cara, não, nós compramos por tanto, tal. Ele fica. Aí o que acontece? Um monte de cara vai para cima, kamikaze, e tira mais um pouco, tira mais um pouco, tira mais um pouco. Aí um maluco acaba levando a licitação com aquele preço que está registrado naquele contrato de 2, 3, 4 anos atrás, entendeu? Então isso aí a gente ficava e fica muito chateado que ainda acontece esses parâmetros aí. Agora, o que você falou hoje desse parâmetro que o cara vai analisar, ele tem esse aquele custo, mas ele vai pegar toda a trajetória, tudo que está acontecendo hoje, como aquele produto foi escalado, hoje em que posição que ele está no mercado, isso, aquilo, para chegar a se apresentar um preço justo, não o preço mais em conta, mas o justo. Isso eu achei fascinante. Isso aí, então, já é uma grande diferença. E você trouxe essa novidade para a gente aqui, que os gestores aqui brasileiros que estão até escutando esse programa hoje, o cara chegar, o cara vai lá no fichário, sabe? Tem cara que tem aquele fichário de aço ainda, lembra aquele fichário de aço cheio de gaveta? O cara abre É. lá, pega uma licitação lá de 1985, meu. Tem cara que é maluco, fala, não, a gente só tem verba para pagar isso. Não, meu, isso aí é coisa do passado. Então, eu queria comentar sobre a questão do valor de referência, né? A gente utiliza aqui o valor de referência na parte que é chamada estimativa do governo, que é na parte da pesquisa de mercado. Lá no início da licitação, antes da gente ter uma estratégia de saber como é que vai ser feito, a gente faz essa análise. Uma das coisas que a lei fala é que não pode ser feita uma pesquisa que seja utilizado um preço mais velho do que 12 meses. Então, mesmo que você tenha esse valor anterior, e olha que os contratos aqui, eles têm o costume, né, de serviços continuados, costume de durar 5 anos, né? Eles fazem a cada 12 meses o contrato se renova até um valor máximo de 5, até um tempo máximo de 5 anos. Mas quando você vai fazer o próximo contrato, você não pode usar o valor lá de 5 anos atrás. É no mínimo, no máximo 12 meses. Só que o que é interessante é que existe uma transferência de responsabilidade muito grande. Quando eu fazia licitações no governo brasileiro, você pegava o valor estimado, você entrava em contato com as empresas, quanto que custaria para fazer isso aqui? Eu vejo na internet qual é o preço publicado. O gestor de licitações meio que monta tudo ali, ele faz todo o processo, né? Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Como a licitação é muito simples, a gente faz isso. A gente olha na internet quanto é que custa. Simples, né? Pô, não tem por que ficar complicando uma coisa que já está publicado, que é simples. As empresas colocaram ali os seus valores, a gente sabe quanto custa, não tem problema. Quando é uma coisa um pouco mais complexa, que é um desenvolvimento de algum sistema, ou é o desenvolvimento de algum projeto interno do governo, a gente faz a estimativa transferindo isso para o departamento técnico. Então, o departamento técnico vai dizer, olha, isso aqui a gente vai precisar de tantas pessoas trabalhando tantas horas por dia. O tipo de trabalho que a gente precisa é com essas qualificações, a pessoa tem que ter um bacharel, um doutorado, com 12 anos de experiência. Isso aqui a gente sabe quais são as categorias de trabalho que vão precisar. A gente vai precisar que a empresa tenha esse tipo de equipamento, esse tipo de consumível. Então, o departamento técnico tem a responsabilidade de determinar o que vai precisar para aquilo, para a gente poder fazer o valor estimado. Se na licitação, quando a gente receber os valores estão muito acima ou muito abaixo, a gente devolve para o departamento técnico analisar a estimativa de preço. Alguém errou, ou a Entendi. empresa não entendeu o que que ela vai vender, né? Ela não entendeu o edital, ou o departamento técnico superestimou ou estimou abaixo. Então, assim, há essa transferência de responsabilidade, tudo isso é documentado, não passa em branco, não. Quando o gestor de contratos vê isso, opa, departamento técnico, o que aconteceu? Ah, não, quando a gente analisou isso aqui, foi durante uma pandemia, o valor dessas categorias de trabalho eram mais baratos, agora subiu. Então, assim, o gestor de contratos, ele fica fazendo um jogo ali e transferindo a responsabilidade, porque no final o gestor de contratos que assina o contrato, ele só vai assinar o contrato se aquilo tiver valor justo e razoável, né? Porque no final das contas, quem assina paga a conta. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Mas é isso, eu queria só fazer esse comentário sobre o valor estimado aqui. Puta, legal. Ô, eu gostei desse detalhe dos 12 meses. Então, 12 meses que rolou o contrato, o cara não pode subcontratar. Vamos supor, aquela mercadoria não pode ser aquele valor que foi cobrado há 12 meses atrás, Renato, numa nova licitação? É isso que você quis? Você tem que fazer uma nova pesquisa para determinar que aquele valor ainda é o valor de mercado.
Puta, muito legal, Renato. Renato, aí, falo para vocês, galerinha. Renato é novidades, licitações americanas e licitações brasileiras. Quando eu falo que Renato é novidade, é aquela coisa. Nós hoje aqui, eu que trabalho com licitação aqui no país, um dos intuitos desse programa é a gente fazer esse paralelo entre Brasil e Estados Unidos e ver o que eles estão fazendo lá, as barras que a gente está sofrendo aqui, porque eu, como sou operador de licitação, sou analista, o Renato é um gestor, ele constrói e alinha contratos, né, que eu já falei em programas passados, e eu sou um analista, eu analiso, eu pego esse contrato, analiso e levo para o cliente, muitas vezes é aquela coisa que os clientes falam, Adelson, eu não quero nem ler, o cliente não quer ler, Renato. A gente que faz aquela pose, você sabe como que é, né? Você pega um Aham. contrato de 200 páginas, 300 páginas, o cara fala, meu, eu não quero nem ler isso, meu. Até o senhor, vê aí, vê as broncas que tem, vê as papeladas que tem, entendeu? Então ele joga na nossa mão, a gente vai ler, a gente vai analisar, a gente vai coletar os documentos que ele vai ter para participar da licitação. Então a gente vê essas diferenças que o Renato está comentando, a gente vê essas diferenças dentro desses editais de licitação. Renato, show de bola. Renato, o programão finalizou. Estamos chegando no final, Renato. De novo, cara, de novo. Show de bola. Foi bom, foi bom. Quero agradecer mais uma vez a tua presença aí, aqui no Mercado de Licitação Especial de sábado, e eu tenho certeza que esses conteúdos que você está trazendo para a gente aqui vai colaborar muito no futuro promissor aqui para os brasileiros aqui. Renato, só alegria e aquela coisa que eu falo sempre, né? Quero mandar minha beijoca para todos os americanos aí e para todos os brasileiros que passaram a nos seguir também aí. Pessoal, ó. Deixa aquele like, dá uma assinadinha no canal, compartilha o conteúdo com os amigos. Você que é de uma prefeitura pequena no país, ou de uma grande prefeitura, e dentro de licitação não tem o pequeno, não tem o grande, não. Vocês que estão assistindo o programa aí, que passem para outros amigos, para gestores e tal, vocês empresários, também vocês que nunca trabalharam com licitação, começa a nos seguir aqui. Mas não esqueça aquele like, o like é muito importante, o compartilhar é muito importante, para o YouTube ver que é uma matéria que a gente está fazendo aqui a nível educacional e entrega para mais pessoas. Falou, Renatão, suas considerações finais aí? Vamos que vamos. Não, valeu. Eu acho assim que o trabalho é muito importante, Adelson. A gente vê aqui no governo como que várias empresas são desqualificadas porque esqueceram documentação, não cumpriram o edital. Então, assim, às vezes realmente são 200 páginas no edital e cada linha ali é importante, tem uma razão de existir. Então, assim, é muito bom que as empresas busquem, né, essa assessoria para poder apresentar propostas, porque aumenta as suas chances de ter sucesso numa licitação, né? A outra coisa é que, assim, é muito importante o pessoal estar seguindo o teu canal, porque a lei de licitações americanas está sendo completamente reescrita. Então, a gente está vivendo um momento histórico aqui nos Estados Unidos, né? Depois de vários anos, né, a lei está sendo reescrita. Então, daqui a pouco a gente vai estar compartilhando. Olha, lembra quando eu falei que a proposta de preço era analisada desse jeito? Agora a proposta de preço vai passar a ser analisada de certa forma. Então, a gente vai conversar sobre isso, sobre essas mudanças, assim que elas forem publicadas. Então, o pessoal que está te seguindo aí vai ver de primeira mão exatamente o que está mudando na lei de licitações americanas. Porque eu preciso aprender, então a gente vai ensinando ao mesmo tempo. Mas é isso, parabéns, viu? Bacana, Renato, bacana. E ó, aquela coisa, Renatão, aguardo você no próximo sábado especial aí do Mercado de Licitações. Falou, Renatão. Beijão para todo mundo aí, até mais aí. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau, até sábado.